Olá, muito boa noite. São 21 horas em ponto no horário de Brasília. Este é o Dissecando Enem 2019. Eu, Eduardo Baez, professor Vareta, professor Walter, vamos encerrar aqui o nosso trabalho deste conjunto de lives. Hoje a gente fecha as questões, certo, companheiros? Certíssimo. Certíssimo também. Só para fazer uma retificação, teve uma questão que eu acabei resolvendo e o gabarito certo era letra E, e eu acabei falando letra D. Depois a gente coloca para vocês qual foi, tá? Foi um equívoco na hora de marcar. Peço desculpa. Está tudo resolvido. Depois a gente faz as devidas retificações, tá bom? Beleza? Hoje nós temos um pouquinho mais extenso, nós vamos ter mais questões, então, de cara, vamos para as questões aqui. Deixa eu colocar a nossa transparência. Transparência? Que transparência? Transparência era quando eu fiz graduação, muito tempo atrás. Transparência. Slide. O nosso slide aqui. E o Walter já vai mandar bala na primeira questão. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, começando aí, né, a nossa jornada. 2 textos, legal dar uma olhada quem está escrevendo, então a gente já bate o olho, Crítica da Razão Prática, Kant, né? Crítica da Razão Prática, livro do Kant, que trabalha com as questões relacionadas à grande pergunta, o que posso fazer, né? Então, nessa primeira questão, vamos ler. 2 coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sempre crescentes. O céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. Isso aqui mostra, né, o quanto que para o Kant, essa ideia de você ter as suas ações e fazer as suas ações leis morais, elas são importantes, assim como o céu estrelado e a própria vida. Na próxima, né, 2 coisas admiro. A dura lei, combrindo-me, e o estrelado céu dentro de mim. Tá? Bom, texto também que reafirma a ideia de que nós temos uma real noção do que é o certo, o que é o errado, né, e qual é essa lei universal que rege as nossas ações. Então, ó, a releitura realizada pelo poeta inverte as seguintes ideias centrais do pensamento kantiano, né? Porque aqui ele vai fazer o quê? Ele vai jogar para que, ao invés de estar dentro, né, de nós temos uma situação exterior. É bem interessante essa questão. Letra A, possibilidade da liberdade e obrigação da ação, né? Então, a possibilidade da liberdade não está em Kant, né? Porque nós não somos livres para fazer o que a gente quer. Existe uma lei moral que nós devemos seguir. Letra B, a prioridade do juízo. O juízo é a sentença final da construção do criticismo, tá? Então, ela não entra na crítica à razão prática, quem entra na crítica à razão pura, é o outro trabalho do Kant. Letra C, necessidade de boa vontade. Necessidade de boa vontade? Não, é necessidade de você ater as suas urgências e entender que existe uma lei moral, né? Então, é interiorizar para si leis que são sociais, essa também não entra. Letra D, prescindibilidade do empírico. O empírico é importante para o Kant, mas só o empírico não traz o conhecimento, tanto que o criticismo é uma mistura entre o racionalismo e o empirismo, né? O racionalismo francês e o empirismo inglês. Só sobrando para a gente a letra E, né? Que é a interioridade da norma, que é exatamente o que o Kant coloca, e a fenomenalidade do mundo, que é o que o texto 2 coloca, que passa a ser importante mais o céu estrelado do que aquilo que está dentro de mim. Então, letra E responde essa questão. Vai lá, Varetinha, a próxima é sua. Vamos que eu nasci pronto. Vamos lá. Pessoal, questão tranquila. Vamos lá. O texto, lendo aquela de ler o enunciado, o texto demonstra que o problema alimentar apresentado tem uma dimensão política que está associado ao... Então, ele quer saber de onde vem o problema da fome segundo o texto. Então, vamos para o texto. A fome
não é um problema técnico, mas ela não se deve pois ela não se deve pela falta de alimentos. Isso porque a fome convive hoje com condições materiais para resolvê-la. Pessoal, o que ele está dizendo no texto? Ele está dizendo que hoje as capacidades técnicas produtivas são capazes de gerar alimento para toda a humanidade. Da onde vai existir a fome? Vai existir a fome do que você sabe que o alimento, ele não é apenas um alimento, ele é uma mercadoria que vai ser comercializada no mundo capitalista. E como mercadoria, quem não tem condição financeira não terá acesso a essa mercadoria. Por isso, vamos para as alternativas. Escala da produtividade regional. Não, ele não está falando, o texto não fala em questão regional, ele fala que hoje o mundo tem condição técnica de gerar alimento. Por isso, essa não explica. B, padrão da distribuição de renda. Opa, pensa aí comigo. Se o alimento é uma mercadoria e algumas pessoas façam fome, deve ser porque essas pessoas têm uma renda mais baixa. Deve ser por essa questão da distribuição de renda. Já fica esperto nela. C, dificuldade de armazenamento de grãos. Pessoal, lê o texto de novo, é 2 linhas. Se você achar um armazenamento de grãos ali, você me fala. Ele está falando que as condições técnicas, silos, a gente tem. Crescimento da população mundial. De novo, ele fala que isso não é um problema, porque as condições técnicas têm. E nem o custo de escoamento, que de novo é a condição técnica que tem. A grande questão do problema é a distribuição de renda, é a padrão de concentração de renda, uns com muito e muitos com pouco. E isso já leva aí a a resposta e a explicação para a questão da fome. Antes de eu chamar meu próximo camarada Baez, lembrar todo mundo, quem está aí, deixa um curtir, isso daí dá uma força para o canal, dá uma força para o projeto. Deixa seu curtir, deixa um comentário, pega o link, manda no grupo do WhatsApp dos seus parceiros que estão estudando também e chama a galera para ver a resolução do Enem 2019. É com você, Baez. É isso aí, meu caro Vareta. Temos que ser blogueirinhos nesse momento, né? Só você que eu pedindo like. Não, tem que pedir like para poder espalhar, né? A gente não pede like porque a gente quer massagear nossos egos, porque nós somos belos e formosos. Não precisamos fazer, nós sabemos disso, né, meu caro Vareta? Sim, nós precisamos disso aqui. Por mais que nós saibamos, os algoritmos das redes sociais não sabem. E você precisa... Exatamente. Você precisa nos ajudar nisso, tá certo? E garanto para você que se você der um like, você garantiu 5 questões do Enem de cara, sim. Pode ter certeza. Se não fizer isso, meu amigo, ano que vem tá assistindo tudo de novo com a gente. Vamos lá. Ó, questão número 3. Questão número 3. O processamento da mandioca, esse paisquiçal da mandioca, era uma atividade já realizada pelos nativos que viviam no Brasil antes da chegada dos portugueses e africanos. Entretanto, ao longo do processo da colonização portuguesa, a produção de farinha foi aperfeiçoada, tornando-se um lugar comum em todo o território da colônia portuguesa. Com a consolidação do comércio atlântico em suas diferentes conexões, a farinha atravessou os mares e chegou aos mercados africanos. Considerando a formação do espaço atlântico, esse produto, que produto, senhoras e senhores? A farinha processada, a farinha de mandioca, ok? Esse produto exemplifica historicamente o quê? Veja só, a alternativa correta aqui é a alternativa letra A, a difusão de hábitos alimentares, porque que ele diz que era um hábito alimentar do nativo que foi com o comércio transatlântico, o comércio atlântico para a África. Letra B, disseminação de ritual festivo, festa da mandioca. Não é isso que você está vendo ali, né? Não é um processo festivo. Ampliação de saberes autóctones. O que é saber autóctone? É saber que nasce no local, sem ser trazido de fora. E o que nós estamos vendo aqui é um hábito alimentar que é levado de um ponto a outro do planeta. A apropriação dos costumes guerreiros, não é uma guerra pela mandioca que está sendo colocado aqui, e oferenda religiosa, idem, não é o que você vê no texto. Leia o texto, atenha-se a ele, que você vai se dar bem.
Certo, meu caro Vareta? Agora é você de novo. Fala, rapaziada. Para fechar aqui, acabamos saindo da nossa ordem tradicional. E como o Baís falou, muitas questões que nós estamos resolvendo aqui, elas começam com no texto, no texto, no texto. Por isso, se você não pegar a informação que está no texto e que ele quer que você contradiza, que você confirme, vai dar sempre errado. Por isso, tenha muita atenção ao texto. Os textos das provas de humanas não são longos. Olha aí, 3, 4 linhas. É o texto que vai fazer você acertar. Então, só por causa disso, eu vou começar lendo o enunciado e não o texto. No texto, há uma crítica ao seguinte aspecto no mundo globalizado. Então, o mundo da globalização, eu tenho que achar uma crítica que está sendo feita nesse texto. Vamos lá. Saudado por centenas de militantes de movimentos sociais de 40 países, o Papa Francisco encerrou no dia 9 de julho de 2015 o segundo encontro mundial dos movimentos populares em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Segundo ele, a globalização da esperança que nasce dos povos e cresce entre os pobres deve substituir a globalização da exclusão e da indiferença. Pessoal, ele está fazendo uma crítica muito clara à questão da exclusão social que a globalização gerou, das desigualdades econômicas geradas pela globalização. Por isso, vamos lá. Letra A. Ele está criticando a liberdade política? Não. A mobilidade urbana, questão de migrações? Não. A conectividade cultural? Não. Ele está falando da questão de renda, está falando de pobres. E ele é um padre franciscano. Se você tem um pouco da ideia de quem ele é, um pouco de conhecimento geral, como diria meu pai, ter conhecimento de mundo, moleque, para não falar besteira, você já ia ficar mais antenado. E a alternativa correta vai ser a letra D, a disparidade econômica. Se você tem uma globalização de exclusão de ricos e pobres, você tem uma disparidade econômica, uma desigualdade econômica, que é uma crítica que você vê muito nas provas de geografia sendo feita pelo nosso colega Miltinho. Vocês conhecem o Miltinho? O nosso querido amigo Milton Santos. Uma outra globalização é possível. Também textos deles aparecem muito em provas. Dito isso, a letra E é complementaridade comercial, nada a ver com, não é o que se trata o texto. A alternativa correta é a letra D, de jeans, e é com você, que eu não sei quem é, porque eu perdi a conta na ordem de quem responde qual questão. Sou eu, novamente. Nós alteramos tudo aqui. Agora sou eu. Tá certo? Olha só essa questão, gente. Duas coisas. Aqui não é leitura do texto. Aqui é interpretação de iconografia e texto nas iconografias. Então, você tem aqui uma gravura, produzida no Chile na década de 70. A imagem expressa um conflito entre culturas e sua presença em museus. Então, veja só. Ali você tem a imagem de nativos da região da Cordilheira dos Andes e uma expressão em castelhano. Nuestra cultura no cabe em sus museus. E é interessante esse trabalho, por quê? Porque é uma fala do nativo usando a língua do colonizador para dizer que a cultura do nativo não cabe no museu do colonizador. Tradução, né? A nossa cultura não cabe em seus museus. O que nós temos aqui? Veja só, a alternativa que nos traz a questão é a seguinte, a alternativa letra B, a definição dos critérios para a criação de acervos. O que deve ser um acervo no museu, né? A presença disso. Então, a valorização de mercados das obras de arte não é o que está sendo colocado aqui, está sendo colocada a preservação do patrimônio histórico. A ampliação da rede de instituições de memória, também não. Aqui se questiona o que de fato se constrói a memória da arte e a memória da cultura. Burocratização do acesso aos espaços expositivos, também não. E a fragmentação dos territórios nas comunidades representadas, não é isso que está sendo colocado justamente a
definição daquilo do que é o padrão cultural efetivo. Por isso, a alternativa letra B de biscoito. E agora, meu querido, a questão 6. A questão 6 é com o Walter, que demorou para ele aparecer aqui, ele teve que dar uma volta com o cachorrinho dele, que estava mordendo o pé dele, e agora ele continua conosco na próxima questão. Vamos lá, né? O pessoal tá fazendo bullying comigo, tá me separando aí, não tá deixando eu fazer questões, mas viu, tem rir por último, rir melhor. Então vamos lá. Vamos fazer essa questãozinha, questão 6, interessante, né? Traz um texto sobre algumas condições sociais no Brasil. Então vamos lá. O Ministério do Trabalho e Emprego, MT, realizou 248 ações fiscais e resgatou um total de 1.590 trabalhadores da situação análoga à de escravo. Não existe escravidão no Brasil, tá? Existe situação de trabalho análoga à escravidão. Em 2014. A análise do enfrentamento do trabalho em condições análogas às de escravo materializa a efetivação de parcerias inéditas no trato da questão, podendo ser referenciadas ações fiscais realizadas com o Ministério da Defesa, o Exército Brasileiro, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, chamado IBAMA, e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Então, a estratégia defendida no texto, a resposta está no texto, meu querido, né? Qual que é a estratégia que o governo utilizou? A articulação entre vários órgãos públicos para que os dados coletados por cada um deles, cruzados, né, pudesse servir como um plano de ação de ataque contra as pessoas que ainda, né, praticam esse tipo de emprego, né, que é o trabalho em situação análoga à escravidão. Então, a estratégia defendida no texto para reduzir o problema social apontado consiste em articular os órgãos públicos. Letra A, porque a letra B não é pressionar o poder legislativo, em nenhum momento existe, né, qualquer uma menção no texto falando sobre isso. Letra C, ampliar a emissão das multas, nenhum momento foi falado sobre isso, inclusive nem multas, não é só multa que cabe, né, cabe até prisão. Letra D, limitar a autonomia das empresas, também não existe nenhuma fala das empresas. E letra E, financiar a clínica no Brasil, é uma ilusão. Próxima questão, deixo aqui para o meu colega Vareta. E é comigo de novo. Vamos lá, pessoal. Um texto que fala de um tema que é recorrente aí na política internacional, que é sobre o Conselho de Segurança da ONU. Bom, vamos lá para o enunciado. Os países mencionados no texto justificam sua pretensão com base na seguinte característica comum. Opa, então, ao ler o texto, eu vou ter que ver países e pensar uma característica comum entre eles. Então, eu já direcionei o meu pensamento para esses países. Vamos lá. Brasil, Alemanha, Japão e Índia pedem reforma no Conselho de Segurança. Os representantes do G4, Brasil, Alemanha e Japão, reiteraram em setembro de 2018 a defesa pela ampliação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ONU. Durante a reunião em Nova York, Estados Unidos, em declaração conjunta de 10 itens, os chanceleres destacaram que o órgão, no formato que está, com apenas 5 membros permanentes e 10 rotativos, não reflete o século XXI. A reforma do Conselho de Segurança é essencial para enfrentar os desafios complexos de hoje. Como aspirantes a novos membros permanentes de um conselho reformado, os ministros reiteram o compromisso de trabalhar para fortalecer o funcionamento da ONU e da ordem multilateral global, bem como o apoio às respectivas candidaturas, afirma a declaração conjunta. Vamos lá, pessoal. Para quem não sabe, o Conselho de Segurança da ONU é o único conselho que tem ações efetivas. Os outros conselhos são apenas consultivos. Então, o Conselho de Segurança é ele que impõe sanções econômicas, é ele que impõe intervenções militares. Esse conselho tem 5 membros permanentes, que são os grandes vitoriosos da Segunda Guerra Mundial: França, Alemanha,
Rússia, herdeira da União Soviética, e Estados Unidos, e a China, que ganhou uma boquinha lá com a ajuda dos Estados Unidos. Porém, essa coalizão feita aí na segunda metade do século XX já não reflete o século XXI, e vários países barganham por ter uma vaga a mais aí nesse Conselho de Segurança. Bom, saindo do Conselho de Segurança, indo para a questão não tem a ver com o Conselho de Segurança, a questão tem a ver com o que tem de semelhante Brasil, Alemanha, Japão e Índia. Vamos lá. Letra A, extensa área territorial. Posso falar isso do Brasil, posso falar isso da Índia, mas não posso falar isso do Japão e da Alemanha. B, protagonismo em escala regional. Vamos lá, o Brasil é protagonista na América do Sul? Sim, é a maior potência da América do Sul. A Alemanha é protagonista na Europa? Pelo amor de Deus, ela é a maior potência econômica. A Angela Merkel é a maior estadista no atual momento do planeta. Então, a Alemanha também é uma protagonista na questão regional. O Japão é protagonista? Sim, no Extremo Oriente, o Japão é protagonista. Durante muito tempo, ele foi a segunda maior economia do mundo. Hoje é a terceira. O Japão é um protagonista regional. Assim como a Índia. A Índia também é protagonista ali na sua área da Ásia, na Península da Indochina e nas áreas adjacentes. Então, tem tudo para ser a letra B. Mas vamos continuar olhando. Letra C, investimento em tecnologia militar. Para com isso, galera. Tanto a Alemanha, mas principalmente o Japão, tem várias restrições na questão militar, na questão bélica, desde a Segunda Guerra Mundial, e não são destaque na tecnologia militar. E eu nem estou falando do Brasil aqui, viu? Porque não tem uma... Então, não pode ser de jeito nenhum. Desenvolvimento de energia nuclear. Pessoal, desenvolvimento de energia nuclear esses países têm, mas não seria um motivo para essa pretensão. Talvez esse seja o único ponto em comum, um distrator mais importante que todos têm, mas não responde a pergunta. E, por último, letra E, disponibilidade de recursos minerais. Cara, Brasil tem muito, Índia tem muito, Alemanha mais ou menos, e Japão, por ser uma área de dobramentos modernos, ele é pobre tanto em combustíveis fósseis quanto em minerais metálicos. Sobra, então, como alternativa correta, o protagonismo em escala regional que ambos os países têm. Letra B de... Sei lá, eu ia falar palavrão, mas vou deixar quieto. Letra B de bola. Opa! Haha, sou eu de novo! Então, vamos lá, pessoal. Mais uma aí de geografia. Vou ler de novo a pergunta para a gente já focar na leitura do texto. Lendo ali o enunciado, são identificados nos textos, respectivamente, as posturas em relação à natureza. Opa, então eu tenho que pensar como que esse texto está se referindo à natureza. Texto 1. Ouve o barulho do rio, meu filho. Deixa esse som te embalar. As folhas que caem no rio, meu filho, terminam nas águas do mar. Quando amanhã o acaso faltar, uma alegria no seu coração. Lembra do som dessas águas de lá? Faz desse rio a sua oração. Olha que bonito. Deve ser da Marisa Monte aí, pelo que ele está falando, essa música. Muito bonitinho. Agora vamos para o segundo texto com uma letra miúda para que a minha miopia do vareta possa se consolidar. O atrativo ecoturístico não é somente o banho de cachoeira, sentar e caminhar pela praia, cavalgar, mas conhecer a biodiversidade, às vezes supostamente em extinção. Observar baleias, nadar com golfinhos, tocar em corais, sair ao encontro de dezenas de jacarés em seu habitat natural são símbolos que fascinam um ecoturista. A natureza é transformada em espetáculo diferente na vida moderna. Olha lá, o primeiro texto todo bonitinho, só falando da natureza. O segundo texto, quando ele fala de ecoturismo, ele já está falando de uma atividade econômica. Então, vamos lá para as alternativas. Letra A, exploração. Não, pessoal. Em nenhum momento o primeiro texto explora a natureza em alguma coisa. Quem fala de uma certa exploração econômica é o texto 2. A partir que o ecoturismo é uma exploração feita segundo um plano de manejo. Então, já não pode ser a primeira. Letra B, sacralização e profanação.
Nossa, galera, sagrado e profano, não é profano você fazer ecoturismo, tá? Você pode viajar lá para como é que chama? Caldas Novas, para Bonito, que Deus vai continuar te amando. Então, não é o sagrado e profano. Preservação e degradação. Cara, talvez este seja um distrator importante, porque algumas pessoas pensam o turismo sempre como algo de degradação. Porém, o ecoturismo feito de maneira correta tem todo um plano de manejo para que isso seja feito nos limites da capacidade daquela unidade de conservação. Letra D, segregação e democratização. Galera, eu acho que está muito longe de falar em segregação no primeiro texto, ele está fazendo uma exaltação. Por isso que eu acho que a melhor alternativa é a letra E. A letra E fala de uma idealização. Opa, alguma coisa aconteceu aí, Edu. Vamos que vamos. A idealização da... Haja coração. Estava trocando de tela aqui, acabou entrando a tela das mensagens que eu estou trocando. Você abre sem querer aquele site que começa com X. Não, isso não tem problema, não. Aqui a gente não é tão infantil assim. Quem sabe faz ao vivo. Idealização, você tem ali ela idealizando o rio, tal, falando as belezas desse rio. E na outra, a mercantilização. O turismo é a mercantilização do espaço. É você pegar o espaço, pegar alguma beleza natural, alguma beleza histórica, alguma questão e transformar isso em uma fonte de renda. Por isso, a alternativa correta, letra E. Idealização e mercantilização. Agora, quem vem aí? Sou essa questão. Sou Agora vai rolar um combo de Walter aqui, né? Falei que quem ri por último ri melhor, né? Então vamos lá. Dizem que Humboldt, naturalista do século XIX, maravilhado pela geografia, flora e fauna da região sul-americana, via seus habitantes como se fossem mendigos sentados sobre um saco de ouro, referindo-se às suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. Obviamente que esse texto, né, ele faz alusão a uma visão de um filósofo, né, de um pensador, não sei se é filósofo, né, porque, enfim, um pensador que entendia que nós, aqui da América do Sul, né, ou sul-americanos, de uma forma geral, nós simplesmente éramos pessoas incapacitadas, mendigos, pessoas que não tinham, né, as suas condições financeiras bem estáveis, mas boa parte porque a gente não conseguia aproveitar os recursos naturais. Um pensamento, né, bem direto, né, mas vamos continuar. De alguma maneira, o cientista ratificou o nosso papel de exploradores de natureza no que seria o mundo depois da colonização ibérica. Enxergou-nos como territórios condenados a aproveitar os recursos naturais existentes. Não, só ratifica o que eu tinha falado. É um cara que fez uma linha, né, racional de pensamento, simplista, mas racional, né, que liga diretamente a pobreza da América do Sul com o não uso dos recursos naturais. A relação entre ser humano e natureza, ressaltada no texto, refletia a permanência da seguinte corrente filosófica. Letra A, do relativismo cognitivo. O relativismo não pode ser, porque senão ele faria, né, uma análise não tão pontual ou afirmativa, né? Ele traria condições para que as coisas pudessem acontecer. Letra B, materialismo dialético. Olha, o materialismo dialético faz parte do método marxista, né? De reconstrução mantendo aquilo que existia. Não é isso que ele fala. Letra C, racionalismo cartesiano. Aí sim, né? Aquela forma pontual e muitas vezes não tão complexas, né, de chegar a respostas para questões que não são tão simples. Então, a pobreza na América do Sul não é simplesmente porque nós não sabemos utilizar nossos recursos naturais, né? Está muito além. Então, letra D, pluralismo epistemológico também não, e o existencialismo fenomenológico seria algo do Sartre,
algo que nós, sul-americanos, teríamos que fazer e seremos responsáveis por aquilo. E não é isso que ele traz no texto. Então, letra C responde essa 9. A próxima questão também é minha, né? E na próxima questão a gente tem o seguinte: a hospitalidade pura consiste em acolher aquele que chega antes de lhe impor condições, antes de saber e indagar o que quer que seja, ainda que seja um nome ou um documento de identidade. Mas ela também supõe que se dirija a ele, de maneira singular, chamando-o, portanto, e reconhecendo-lhe um nome próprio. Como você se chama? A hospitalidade consiste em fazer tudo para se dirigir ao outro, em lhe conceder até mesmo perguntar seu nome, evitando que essa pergunta se torne uma condição, um inquérito policial, um finchamento ou um simples controle das fronteiras. Uma arte e uma poética, mas também toda uma política depende disso. Toda uma ética se decide a partir da hospitalidade, né? Então, ó, associando ao contexto migratório contemporâneo, então essa questão é uma questão interdisciplinar, porque ela traz também as questões migratórias que estão, né, dentro da área do Vareta. Mas ele não está perguntando sobre fluxo migratório, ele está trazendo a ideia da migração no mundo contemporâneo, da fronteira, de não deixar entrar, de Trump falar que vai construir o muro, né, para fechar os Estados Unidos, e isso tem muito a ver com a não aceitação da alteridade, da diferença. No caso do Derrida, ele tá desconstruindo isso, né? Então, ele está dizendo que nós precisamos, né, no conceito de hospitalidade, propor a necessidade de incorporar as diferenças, e diferenças dentro da antropologia é alteridade. Por isso, a que melhor descreve essa questão não é a letra A, que fala sobre a anulação da diferença, não é a letra B, que fala da cristalização da biografia, e sim a letra C, que fala da incorporação da alteridade. A letra D fala da supressão da comunicação, e aí, se você tem a supressão da comunicação, você não tem nem como falar o nome, né? E a letra E, verificação da proveniência, também não, porque isso já é feito pelos países que não aceitam a alteridade. Então, a resposta é a letra C, de coração. Próxima questão. Olha lá o Walter de novo, né? Então, bora lá. Uma questão com um texto curto, né? Do dicionário de filosofia. Então, vamos lá. Né? Aqui está perguntando, né? Vamos para o enunciado, vou fazer aquela tática do Vareta, né? O sentido geral e fundamental do direito, conforme foi destacado, então tem que ler o texto, refere-se a, vamos lá, em sentido geral e fundamental, direito é a técnica da coexistência humana. Isto é, a técnica voltada a tomar possível o coexistente dos homens, né? Tornar possível a coexistência dos homens, perdão. Como técnica, o direito se concretiza em um conjunto de regras. E olha, haja regras, que nesse caso são leis ou normas. E tais regras têm por objetivo o comportamento intersubjetivo, isto é, o comportamento recíproco dos homens entre si. Olha, tendo uma esposa advogada, né, a gente sabe muito bem como funciona essa ideia do direito. Mas, de qualquer forma, sempre fui um amante mesmo do direito, do exercício, né, da construção das leis, por isso que a filosofia está no âmago do direito, né? Então, isso faz com que a gente possa entender o direito como uma forma, né, de compreender a convivência social. Então, o direito ele tem por objetivo sempre trazer ou fazer com que o homem consiga conviver com o outro, trazer as melhores condições que possam, né, gerar essa convivência. Então, olha, aqui ele está perguntando, né, conforme foi destacado, refere-se ao. O que o direito refere-se? A aplicação de códigos legais? Não é só isso, né? O direito está além das leis. O direito ele vem dessa epistemologia do pensamento social, né? Então, essa está fora. Letra B, regulação do convívio social. Sim,
né? O direito, ele traz essa regulação do convívio social, independente da época, independente da sociedade. Na letra C, ele fala da legitimação de decisões políticas, isso não entra dentro do direito, até entra, mas não é a base do direito. A letra D, a mediação de conflitos econômicos, também não, né? Porque isso aí quem trabalha é a política, muito mais do que o direito. E a letra E, representação da autoridade constituída. Olha, talvez em ditaduras a gente pense dessa forma, mas como vivemos, né, numa democracia e entendemos que o direito ele tende a gerar um bom convívio entre os indivíduos, a letra B responde. Muito bem. A última questão ficou comigo. Fica comigo. Já vocês voltam. Muito bem, crianças. Olha só, a criação do Sistema Único de Saúde, antes ele era chamado de INAMPS, agora é o SUS, como uma política para todos, constitui-se uma das mais importantes conquistas da sociedade brasileira no século XX. O SUS deve ser valorizado e defendido como um marco para a cidadania e o avanço civilizatório. A democracia envolve um modelo de Estado no qual as políticas protegem os cidadãos e reduzem as desigualdades. O SUS é uma diretriz que fortalece a cidadania e contribui para assegurar o exercício de direitos, o pluralismo político, o bem-estar como valores de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, conforme prevê a Constituição Federal de 1988, que eu aconselho a ler. Você precisa ler essa Constituição, tá? Online. Termina essa live aqui, você vai lá no Google, Constituição Federal, baixa, domínio público, leia, tá? Precisa começar a ler isso aí, gente. O grande problema é que a gente não lê as nossas leis. Segundo o texto, palavrinha, segundo o texto, duas características da concepção da política pública analisada aqui, política pública, o acesso à saúde universal. O acesso à saúde universal, e aí você vai marcar tranquilamente a alternativa letra C de cebola, porque no texto ele fala de universalismo, sistema único de saúde, sistema ligado a toda a população, independente da cidadania. É importante isso, hein? O SUS, ele não atende apenas ao cidadão brasileiro, mas a todo sujeito que está em território nacional, de forma igualitária. Não é paternalista, não é filantropia, embora alguns digam que é, não é. Isso está previsto em lei na Constituição. Liberalismo e meritocracia não tem nada a ver com o sistema ali, são aspectos completamente diferentes, né? E só fala em meritocracia nesse país que nunca lavou um copo na vida ou quem nunca pagou um boleto na vida, tá? Então o camarada fala de meritocracia, nunca lavou um copo, vá para o inferno, não sabe nem arrumar a própria cama, e se bobear, ele compra o papel higiênico com o dinheiro do pai. Aí não é meritocrático mesmo, tá? Nacionalismo e individualismo também não é isso que trata o texto, e revolucionarismo e coparticipação também não é. Nós temos aí a letra C de acabou, C de cebola, para a gente terminar esse bloco de questões e o Enem 2019, chamando de volta aqui meus parceiros e companheiros, Walter e Vareta, para a gente encerrar esse momento aqui. Olha, fizemos em 21h39, 39 minutos, hein? Brincadeira. Ô louco, meu! Ô louco, meu. Certo, senhores? O Vareta tá todo pingando para lá e para cá. Liga o seu microfone, Vareta, que você está mudo. O Vareta está mutado. E ele continua lá, agora sim. Agora ligou, agora já está. E travou. Não, ele tá ali. Não, tô aqui, pô. Então tá bom. Muito bem, gente. Você que nos acompanhou nessas 5 lives, fizemos aí o Enem 2019. É o primeiro passo de um projeto que está chegando bonito aí para você se preparar para o Enem e para os demais vestibulares. Eu me despeço aqui, dizendo que na semana que vem, em algum momento, a gente vai voltar. Para fazer o quê? Não sei, mas a gente volta. A gente vai descobrir nos próximos dias. Tá certo. Na verdade, o legal é deixar o suspense no ar, né? Porque ele traz aquele quesito. Suspense também é conhecido como falta de plano? Não, eu estava pensando em fazer uma live cozinhando. O que vocês acham? Vamos fazer uma live fazendo Olha, a gente pode fazer churrasqueando.
Churrasqueando. Ó, eu acho que a gente podia ter humanas em churras. Humanas em churras, já imaginou? Cada um da sua churrasqueira aqui, dando a sua... Eu faço a fraldinha na manteiga. Eu tô com uma peça de fraldinha aqui, hein? Opa, Eu tô Topperson. com uma picanha aqui, ó, fresca. Muito bom, muito bom. Mas- Certo, senhores? Só vou pro churrasco se puder tocar Legião. Ah, não. Ah, não. Não. Por favor, mas encerra com isso. Encerra com isso, Não. porque região as coisas acabam. Nada pior no churrasco do que aquele chato que chega com a pasta de música da Legião e o violão e começa a tocar Pais e Filhos, cara. Não existe nada mais deprimente do que isso. Todo mundo dançando lá, o Pimpolho é um cara bem É, legal. então, Aí, velho. entre estátuas e... Pelo amor de Deus. Não, e o chato que grita toca Raul? Tem dois tipos de chato. Mas da hora. Não, é muito chato, gente. Raul É muito chato. Tá legal, rolando um filho. molejão e o cara quer Raul Seixas. Para com isso. Não dá, não dá. Com isso a gente encerra. Voltamos na semana que vem. Um grande abraço. Prazer. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.